Bacalhau, uma receita que até inexperientes vai fazer, um bacalhau ao forno com legumes. Confere no passo a passo. Eu sou a Inês, você está no Fala Inês e essa receita compensa. Vamos começar a falar do bacalhau? Lógico, começa falando em dessalgar o bacalhau. E essa é uma técnica que tem algumas opções. No caso nosso, como eu estou fazendo com bacalhau em postas, eu deixei 4 dias na geladeira, trocando a água e colocando gelo. Olha, foi assim, no detalhe. Nildinha, por favor, joga essa aguinha fora pra mim. Olha aqui, ó, agora ele vai voltar. Eu vou confessar que uma outra vez eu não dessalguei como devia, mas eu vou te dar uma outra dica. Na descrição eu conto direitinho essa opção de você dessalgar, inclusive eu dou, se no caso final não deu muito certo, você até com leite consegue administrar, mas é se não deu, porque normalmente dá super certo. O bacalhau para dessalgar, ele depende do tamanho. Nós estamos fazendo uma posta, é uma posta alta. Obrigada, meu bem. É uma posta alta, então ele vai levar mais tempo do que leva o bacalhau em lascas. Se você fizer um filé de bacalhau e ele tiver pele, coloque a pele virada para cima e ele na água. Enquanto o bacalhau estiver na sua geladeira, com a água gelada e tampado, não tem cheiro nenhum. Já contei vários detalhes. Vou até contar mais um, vai. Para dessalgar, você também tem a opção, se você conseguir deixar uma torneira aberta com a água escorrendo, trocando água a noite toda, também dá certo. Mas a que eu mais gosto é essa daqui. Quando você não coloca o gelo para dessalgar, você começa a ter uma parte assim que envolve não somente dessalgar, começa um outro preparo do bacalhau. Então é muito importante essa parte do gelo. Aí eu tenho a posta do bacalhau, ó, na receita fala 600 gramas. Eu vou colocar essa daqui. Nesta receita nós vamos usar a batata inglesa, pré-cozida. Ela foi cortada em 4 partes. Foi pré-cozida com um pouquinho de sal, porque a gente só termina depois. Eu tenho o pimentão vermelho, olha como ele foi cortado. O pimentão amarelo e a cebola, também cortada de um jeito que ela não se desmanche. Na receita são 3 dentes de alho, um porque nós vamos preparar uma farofinha de pão e os outros, um até picadinho. Esse daqui, eles são inteiros, eles serão acrescentados. Você vai usar bastante azeite e para finalizar, quase quando eu tiver na segunda etapa, eu já coloco azeite. Vamos começar a montar, porque depois ele vai no forno. E hoje nós vamos fazer ele, vai ficar o forno ligado com barulho e a gente já vai fazer a segunda parte, mas ele vale a pena. O forno não tá ligado ainda, mas ele vai sim no forno pré-aquecido, porque o forno vai fazendo barulho, né? Eu vou montar, eu vou deixar um pouquinho ele esquentando e aí eu vou preparando a outra etapa. A batata embaixo. O próprio lombo, nós colocamos, faz uma cama com ele. E os demais ingredientes a gente coloca para ir finalizando. Essa vasilha, ela vai ficar boa porque se você coloca numa vasilha muito grande, você acaba não misturando os sabores, né? E aqui você consegue misturar. Um forno bem quente, 200 graus, por 15 minutos. O bacalhau ele já tá num ponto que só esse tempinho vai ser suficiente. Depois nós vamos voltar o bacalhau com a crocância de cima, de uma coberturinha que nós vamos fazer. E agora já vem o azeite e fora isso, depois a gente usa até mais azeite, mas aqui, ó, ele já começa
a tomar suas formas. Azeite nessa culinária aqui, ele é sempre muito farto. Nesse momento, eu não tô colocando nenhum outro tempero de sal, porque a gente tem que entender como é que ficou. Mas eu vou pôr um pouquinho de pimentinha do reino para ele. Gente, vou pôr azeitona também para começar a pegar sabor. Que essa é outra característica dessa receita. Então agora vai pro forno e eu vou voltar para fazer a farofinha. Ó, montadinho, vai pro forno pré-aquecido, 200 graus. Vou deixar 15 minutos e depois eu vou separar os complementos, né, do próprio bacalhau. Por quê? Porque nós vamos empanar esse bacalhau. Vem comigo. Agora nós vamos preparar uma parte que faz um grande diferencial nesse bacalhau, que depois eu vou empaná-lo. Nós vamos preparar essa farofinha de pão. Isso é pão que foi picadinho, é um pão, já não é de hoje. Eu coloquei azeite na frigideira e eu vou colocar um pouquinho de alho. Ó, aqui esse daqui eu fico conversando, né? Pra tomar cuidado quando eu converso. E depois eu vou dar não pode torrar esse pãozinho, tá? Nós vamos deixar ele meio crocante. E crocante não é torrado. É o farelinho do pão, não demora. Cabe dar uma temperadinha aqui de sal. Cabe pôr uma pimentinha do reino, que nós somos pimenteiros. E cabe cuidar dele para ele realmente não... Detalhe, depois, quando o bacalhau estiver pronto, uns 15 minutos, eu vou colocar, empanar ele aqui. Aí eu vou separá-lo lá dos legumes e eu vou passar ele aqui. E volta pro forno. Tem segredo, né, gente? A gente fazer com cuidado, com amor. Nosso bacalhau já ficou os 15 minutinhos no forno. Você administra isso. Se achar que fica um pouquinho mais, porque você está olhando os pimentões, o próprio bacalhau, a cebola, você pode deixar um pouco mais. Agora, nós vamos passá-lo naquela farofinha, que foi o que a gente preparou com o pão na frigideira, lembra? E aí, ele vai voltar somente para o forno para finalizar essa etapa. Olha, saiu a segunda fornalha, que era o bacalhau com aquela farofinha de pão crocante. Eu acrescentei um pouquinho de cheiro verde, cebolinha, coentro, que fica bonito. E nós temos aqui a parte do bacalhau e a parte que a gente cozinhou anteriormente, que tem os legumes. Como é que você faz? Para montar o prato, nós vamos colocar a gosto do freguês. Quem é o freguês? Quem está comendo com você. Então, a pessoa vai escolher o que ela quer, se ela quer o pimentão, se quer um pouco de tudo. E com certeza um arrozinho branco vai ficar nos trinques aqui. É uma receita que sempre vai dar certo se você dessalgar o bacalhau corretamente. Eu vou montar esse prato e eu vou me despedir de você para você acompanhar aqui no detalhe. Um beijo no seu coração, eu vou e eu volto.